Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu trouxe aqui para vocês 5 dicas, 5 livrinhos para entender melhor os povos originários. Então, logo depois da nossa vinheta, eu já começo esse vídeo, fica comigo. Pessoal, conhecer os povos originários vai muito além daquilo que a gente aprende na escola, daquilo que tradicionalmente nos passam sobre a formação do Brasil. Tá? Existem diferentes povos, culturas, línguas, histórias e maneiras, né, de compreender o mundo. E os livros são uma excelente porta de entrada para conhecermos um pouco mais dessa diversidade. Né? Por isso, hoje eu trouxe aqui para vocês 5 dicas de 5 livrinhos que nos ajudam a conhecer diferentes aspectos das culturas, tá? E da colonização, da resistência e da relação deles com a terra. Certo? Então, já vamos começar, por uma autora que eu gosto muito, eu já indiquei ela aqui no canal, já falei dela aqui no canal, e ela é ativista indígena Guarani, psicóloga e escritora, e eu tô falando de Geni Nunes, em Descolonizando Afetos, tá? Aqui são experiências sobre outras formas de amar. Este livro é um livro muito interessante, porque aqui ela nos traz uma reflexão sobre a maneira como a colonização, tá, influenciou os sentimentos, os relacionamentos e a forma como a gente enxerga o outro. Né? É um livro bem assim, bem histórico também, além, né, porque ela mostra assim, como eu falei, desde lá da colonização, né, como é que era e como as coisas foram se transformando, né? E aí ela questiona padrões, né, herdados do colonialismo mesmo, né? E a obra vai nos ajudar a perceber também como essas estruturas continuam presentes no cotidiano da gente. E também na maneira como pessoas não indígenas, como nós, né, nos relacionamos com os povos originários, tá? É uma leitura, vou dizer para vocês, para pensar, não é uma leitura sobre a colonização totalmente, tá? Mas também sobre o nosso próprio olhar, né, para as relações, né? Então, de repente, quando a gente olha Descolonizando Afetos, acha que é só uma questão de relacionamentos, não, vai muito além, tá? Aqui esse livro nos traz, assim, ó, eu adorei fazer essa leitura. É um livro que traz muita coisa, muita informação, muita coisa que a gente desconhece. Eu sou muito fã da Geni, né? Ela tem um outro livro que também eu já indiquei aqui, vou deixar a capinha aqui, que é um livro de poemas. Gente, é espetacular. Eu não tenho ele aqui porque eu dei para um amigo meu, mas eu quero adquirir o outro, porque esse eu quero ter na minha biblioteca, porque é um livro assim incrível, que vale muito a pena, os poemas maravilhosos que ela escreve, né? E esse aqui super indico para quem quer adquirir um pouco mais de conhecimento sobre essa transformação, né? Desde o período ali da colonização, super indico. É um livrinho curto, tá? O meu tá todo rabiscado. É um livro, a diagramação é excelente, tá? Assim, então, assim, ó, super indico, vale muito essa leitura,
tá? Tanto esse quanto de poemas que eu mostrei para vocês, tá? Agora, nós vamos... Esse eu tenho no Kindle aqui. O segundo livro que eu quero indicar para vocês, na verdade, é um livro de memórias, tá? E é o livro Raoni, Memórias de um Cacique, tá? Da Companhia das Letras. Esse aqui é da editora Paidós, tá? Aí o Raoni é da Companhia das Letras, tá? Aqui nas memórias, nessas memórias... Ai, deixa eu pegar direitinho aqui para vocês. Nessas memórias aqui, ele vai nos falar sobre a vida, obviamente, a vida, né, dele, mas vai nos relatar muito sobre o seu povo, sobre a sua trajetória de luta pela preservação, né, da Amazônia, dos territórios indígenas, tá? E eu vou largar aqui, gente, vou botar, é mais fácil eu botar a capinha dele aqui, por aqui, para não ficar segurando aqui, tá? Então, como eu estava falando, ele vai nos falar, né, sobre essas questões, e eu acho que é uma oportunidade, para quem lê esse livro, tá? É uma oportunidade de conhecer parte da história recente, mais recente dos povos originários, né? E a partir de uma das vozes mais, como é que eu vou dizer, uma das vozes da própria liderança, né, de um povo originário, que eu acredito que todos, ou a maioria de vocês, já tenham ouvido falar do Cacique Raoni, né? Então, assim, uma obra que eu super indico, tá? Escrita originalmente pela voz, não, né, da própria pessoa, as memórias, ele mesmo nos traz aquelas vivências, aquelas lutas, pelo olhar do povo originário e não o olhar, né, do povo que não originário, né? Então, eu acho muito legal essa leitura, tá? Esse outro eu não tenho aqui, mas vou deixar a capinha por aqui, que é um livro da Dark Side, é um livro, inclusive é um livro de terror, tá, gente? Olha que interessante. E se chama Temporada de Caça, tá? A capinha tá por aqui. Esse livro foi escrito por um indígena americano, tá? Esse sai um pouco aqui também para a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento, né? Sobre né, os povos originários, não só daqui, mas também de outros locais, tá? E é uma leitura, óbvio, muito diferente dessas que eu estou indicando aqui, né? É um livro que foi escrito por Stephen Graham Jones, tá? Que é, na verdade, um escritor da nação Blackfeet. Acho que é assim que se chama, tá? E ele vai utilizar o terror, né, para abordar as questões como identidade, como ancestralidade e também sobre os impactos, né, da colonização, né? E é interessante porque é um livro de terror, então ele aborda de uma forma bem aterrorizante mesmo, né, os acontecimentos, tá? E a história vai acompanhar 4 homens indígenas que vão passar a ser perseguidos por uma entidade, né, sobrenatural, depois de invadirem uma área proibida de caça, tá? Por trás do horror, né, o livro vai discutir pertencimento, ele vai discutir um pouco também pertencimento, vai discutir também racismo, vai discutir a questão da identidade, né? E principalmente identidade cultural, tá? Então aqui a gente vai perceber que a literatura indígena, ela também pode ocupar outros tipos de gêneros, como o terror dentro da literatura, né? Que através dele contar histórias muito profundas, né? Como eu disse, de uma forma realmente mais aterrorizante, né? E aí vamos adiante. O próximo livro eu mostrei num vídeo, na época que eu adquiri esse livro, eu mostrei num vídeo assim de livros novos, né?
que estavam chegando aqui. E eu tô falando do livro Tecoá, uma arte milenar indígena para o bem viver, do Cacá Vera. É um livro da editora Best Seller, tá? E aqui nesse livro, esse livro vai nos aproximar muito das tradições, assim, das tradições mesmo dos povos originários, tá? Ele vai nos propor aqui nessa obra diferentes formas de viver em equilíbrio com nós mesmos, tá? Com a comunidade e principalmente com a natureza, tá, gente? O título desse livro, a palavra Tecoá, ela está relacionada a um modo de vida e a ideia de comunidade, né, dos povos originários. É uma leitura que vai nos convidar a olhar um pouco mais para os ancestrais, os saberes ancestrais e pensar sobre o que a gente pode aprender com eles, né, para construir uma relação mais equilibrada com a vida, com o mundo, com tudo, na verdade, ao nosso redor, né? E volto a reforçar a questão da natureza, né? Porque a gente não precisa ir muito além para entender que tudo que está acontecendo, essas questões climáticas, todas, tem a ver com a natureza, né? Com a forma que a gente está tratando a natureza, tá? Então, eu acho extremamente uma leitura muito, muito legal de se fazer, né? Como eu disse, é um livro curto, tá? E essa questão dos antepassados, das reflexões, da gente aprender e passar, né, adiante, isso aí também é muito importante. Eles têm, os povos originários têm muito isso desse respeito, né, pelos antepassados e coisas que muitas vezes a gente não preserva, né? E existem muitas coisas que são muito importantes que a gente tem que preservar e passar adiante, tá, gente? Então, mais um. E vamos ao quinto, né? Ao quinto e último. E eu estou falando de um livro da Intrínseca, escrito por Robin Wall Kimmerer, que se chama A Maravilhosa Trama das Coisas. Sabedoria indígena, conhecimento científico e os ensinamentos das plantas, tá? Aqui, o Robin é uma autora, na verdade, aqui está ela, tá? Ela é cientista, professora e é cidadã da nação Potawatomi, tá? Então, assim, aqui nesse livro, a autora, ela é botânica, tá? Né, integrante, como eu falei, da nação Potawatomi, não sei se estou falando certo, tá? E ela vai aproximar aqui os conhecimentos científicos ocidentais dos saberes tradicionais dos povos originários. É uma obra bem interessante essa aqui. O livro vai apresentar plantas, outros seres vivos, não apenas assim como objeto de estudo, tá? Mas desculpa, mas como parte de uma grande rede de relações, né? Porque estamos todos conectados, né? Plantas, animais, nós. É uma reflexão sobre natureza, sobre a reciprocidade, tá? Gratidão e o cuidado com a terra. É uma leitura que vai nos convidar aqui a reaprender, a escutar um pouco mais aquilo que existe ao nosso redor. É aquela questão do observar, do escutar, do prestar atenção, né, no mundo, na natureza, nos animais, né, em tudo que está ao nosso redor, tá?
E eu peguei um outro aqui, esse aqui não estava no contexto, mas aí eu achei que esse aqui não foi escrito, foi escrito por um engenheiro florestal, na verdade, né? Mas que como a gente está falando de natureza, eu achei interessante colocar ele aqui. E eu estou falando do autor Peter Holleben, A Sabedoria Secreta da Natureza. Tá? Ele é o grande pesquisador e contador de histórias, leva os leitores numa instigante jornada pelos imensos sistemas naturais que tornam a vida na Terra possível. Então eu achei que esse livro tem bastante relação com o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Porque como a gente sabe, os povos originários, eles têm muito respeito pela natureza, tá? Então, eu achei que esse livro viria muito bem, né, também nesse vídeo, tá? A natureza é cheia de surpresas. Árvores que perdem as folhas no outono afetam a rotação da terra. Certas espécies de aves sabotam a produção de presunto ibérico e florestas de coníferas podem fazer chover. Mas quais processos estão por trás desses incríveis fenômenos e por que eles são tão importantes? Neste passeio por um terreno até então insondável, Peter Holleben descreve a fascinante interação entre animais e plantas e responde a perguntas que sempre despertaram nosso interesse. Como os seres vivos influenciam uns aos outros, que é o que a gente veio falando, né, em várias das outras obras. Diferentes espécies são mesmo capazes de se comunicar entre si. E o que acontece quando esse sistema tão perfeitamente equilibrado perde a sintonia? Ao apresentar as mais recentes descobertas científicas e tudo que aprendeu em décadas de observação, ele nos mostra como enxergar o mundo com novos olhos e recuperar o maravilhamento diante da exuberância do planeta. Então, né? Então vocês podem perceber, tem tudo a ver com aquilo que a gente comentou aqui dos outros livros, tá? É um livro, ó, diagramação ótima. É um livro também tranquilo para fazer a leitura. Esse é da editora Sextante, tá? Então esse aqui veio de plus, assim, tá? Que eu lembrei e resolvi colocar. Eu tenho mais livros que falam sobre essas questões. E em outro vídeo, em outro momento, eu trago mais alguns livros falando sobre os animais, natureza, essas questões dos povos originários também, tá? Mas a princípio, acho para começar esses 5, olha, vale demais a leitura. E entre eles aqui, né, entre esses livros, a gente passa por Memórias de um Cacique, né, que é o Raoni, que é uma liderança, passa pelo terror, pela literatura de terror, pelos conhecimentos ancestrais, pela reflexão sobre a colonização, né, ou pela relação também entre os seres humanos e a natureza, né? Então aqui, nesses 5 livros, vocês têm, assim, uma vasta pá de conhecimentos, como se diz, né, sobre este assunto, tá? Mas talvez o mais importante disso tudo seja a gente perceber que não existe uma única história dos povos originários, né? Existem muitos povos, existem muitas culturas e muitas vozes, né? Que a gente realmente sabe, assim, praticamente nada, né? Porque é muito extenso, é um assunto muito extenso, né? Com muito material, tá? E ouvir essas vozes é também uma maneira de ampliar o nosso próprio olhar, né? Nosso próprio olhar para a história e principalmente sobre o mundo. E agora, vocês me contem aí nos comentários, vocês conheciam esses livros? Vocês já leram algum desses livros? Algum deles despertou interesse em vocês ou a curiosidade em conhecer um pouco mais
sobre os povos originários. E por hoje é isso, gente. Eu quero agradecer sempre muito, muito, muito imensamente a companhia de vocês, tá? Para mais esse vídeo e um beijo gigante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.